E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Chegamos aí a mais um vídeo dessa série, Os Desafios Atuais da Igreja. Esse nem é tão recente, porém, vale frisar, estamos na semana, no mês que antecede a política, então quero falar sobre o cristão e a política. Qual é a função da igreja, como devemos nos posicionar. Me fizeram uma pergunta na minha live, e eu falei, olha, não vou falar disso porque o canal aqui não é um canal de política. Porém, eu vou fazer uma live específica sobre a questão da política e aí eu convido a você para estar nesse... É dia 16 de setembro. Esse vídeo aqui acredito que vai ao ar antes e eu falava sobre a questão da política. E ele falava sobre, vem cá, o crente pode apoiar candidato de esquerda? E o que eu mais fico perplexo é que eu e você precisamos entender que Daniel, para a gente entender sobre a questão da política e o posicionamento dos crentes, vamos entender sobre Daniel. Para mim, é a melhor figura para você tentar, pelo menos, tanto argumentar sobre essa questão, como você mesmo avaliar se você está correto na sua avaliação, professando o Deus que você diz que professa. Porque é interessante você, quando em Daniel capítulo 1, a Bíblia diz que os amigos de Daniel disseram o seguinte, olha, nós não vamos nos contaminar. É interessante isso, por quê? Porque a Bíblia diz que eles decidiram no coração não se contaminar. É uma decisão. E aí, você vai ver que eles vão entrar para a Babilônia. E quando chega na Babilônia, a idolatria estava tomando aquele lugar. Era um lugar que já era pagão, não era a terra deles. Mas o posicionamento deles é interessante. Eles se posicionaram diante do rei. Toda vez que o rei dizia, você fez a estátua, falou para ele se curvar. Não se curvaram. Fez o decreto para Daniel não orar e Daniel continuou orando. E toda vez quando isso acontecia, Daniel era firme diante de Nabucodonosor. E olha que era um rei que mandava no mundo todo da sua época. Era um cara sanguinário. Mas como servo do Senhor, Daniel, mesmo sendo governador, mesmo sendo Misael, Ananias e Azarias também governantes, estavam ali participando do concílio real do rei. Mesmo assim, a posição deles era firme. Não negociavam fundamentos. O que eu quero dizer com isso? Quando se trata de política, você tem que entender primeiro. Antes de você pensar se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou conservador, se eu sou... Não importa. Você é crente? Então primeiro você é crente. É a primeira coisa que você precisa avaliar. Se vai tratar de política, a mente não é o que eu vou carregar, qual é a ideologia. A ideologia da direita ou a ideologia da esquerda? Vamos carregar a ideologia de Cristo. Se é que se haveria isso, não é o caso. Mas vamos carregar a doutrina de Cristo. Melhor assim, ficar mais tranquilo para entender o que eu quero falar com você. Então, se eu vou carregar a doutrina de Cristo, eu tenho que entender o seguinte, eu não negocio os fundamentos. Da onde? A palavra de Deus. Porque os fundamentos de Deus são determinantes para reger a minha vida. Não é a política. E aí, você, por exemplo, pode não saber, mas existem 17 espectros políticos atuais no Brasil. Existe direita bolsonarista, existe direita centro-direita, existe esquerda radical, que é Boulos, Lula, existe esquerda centro-esquerda, que é PSDB, PMD, MDB, e assim vai. Existem, dessas ideologias, existem coisas que uma aceita e a outra não aceita. Então, como que nós vamos situar? A Bíblia diz assim,
que o espírito do anticristo, João capítulo 4, aquele que nega Cristo, esse é o espírito do anticristo. Então eu e você já temos uma base. Independente do político da direita que você ame, porque cristão não pode nem pensar em política de esquerda. Porque todas essas ideologias que eu estou tratando aqui, nessa série de mensagens, todas elas surgiram na esquerda. Logo, se todas elas têm essas ideologias, um cristão protestante que se diz salvo, que se diz que ama Cristo, que tem Cristo no coração, e ela segue qualquer uma dessas ideologias, que está todas elas atreladas na esquerda, você pode ir, é um consenso, PT, PSDB, PSOL, Rede, PSB, Avante, Cidadania, que é o antigo PPS, Cidadania, mas quem? Tem mais, mas todos os partidos de esquerda, todos eles, eu falei rede também, se não falei, tá aí. Todos esses partidos de esquerda, eles se aliam nessas questões que eu acabei falando. Nenhum deles é contra a implantação dessas ideologias que eu tenho falado nessa série. Então, você cristão, o cristão pode votar em alguém de esquerda? Em hipótese nenhuma. Ele tem que decidir. Ou ele é cristão, ou ele é adepto de Satanás. Porque a política de esquerda é política de desencarceramento, política a favor, apologia à droga, apologia à libertinagem, apologia à destruição da família. Você vai ver testemunhos de pessoas homossexuais, militantes, não estou falando um homossexual que é homossexual e simplesmente ele foi vencido pelo espírito maligno que levou ele a essas práticas. E ele simplesmente ele é homossexual, mas é um cara que ele é a favor da família. Por exemplo, eu tenho minha cunhada homossexual e ela está a favor da família. Eu tenho pessoas na família que são, não estou falando isso, estou falando dos militantes homossexuais. Logo, também quer dizer que o homossexualismo é pecado. Não estou dizendo que não seja. Só estou dizendo que na política existem dois tipos de militante, o homossexual e o homossexual que não é militante. Após 18 anos, o homem e a mulher fazem da sua vida o que bem entende. As escolhas são dele. Agora também não vamos chegar e liberar para quê? Para as crianças, como tem aí a esquerda lutando para mudança de sexo a partir dos 14 anos. Tem uma lei aí tramitando para tentar liberar com que as crianças de 14 anos façam mudança de sexo. Ou seja, a criança com 16 anos não pode ir para cadeia, 14 anos não pode ir para cadeia, para presídio, mas pode muito bem ter autonomia para mudar de sexo. Então tem coisas como que está aí que você precisa avaliar. Partindo disso, a resposta é essa. O cristão não pode se meter em querer votar para a esquerda. Agora, se ele votar na direita, ele tem que entender o seguinte. Ele tem que ser conservador aqui nos costumes. O que significa costume? Ideologia. Costume. Família. Liberdade. A vida começa na concepção. Direito à propriedade privada. Você pagou, é seu. Ninguém tem direito a invadir. Coisa que o Guilherme Boulos fica... tem um grupo, ele é uma das lideranças do MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Terra. Aí invade carro dos outros, faz um montão de barbaridade. Então o que acontece? A direita precisa avaliar que nós somos conservadores. E por que eu falei sobre as 17 ideologias? Você vai ver pessoa de direita é liberal. E liberal não tem nada a ver com liberdade. Liberal tem a ver com dinheiro e poder. Logo, você vai encontrar na direita políticos que eles são de direitas, conservador, mas são liberal. Porém, o liberal, quando se trata de dinheiro, ele negocia até com a esquerda. Ou seja, não é se negociar, é se ajuntar mesmo, compartilhar da mesma visão. Então, você, como cristão, precisa avaliar isso. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, teve um amigo que é até estudado, o cara até é um advogado, e ele falou para mim, crente,
Para mim, a política não existe esse negócio de direita e de esquerda. Existe sim. Primeiro que você tem que se posicionar. Então, só tem como você se posicionar através da ideologia, tanto de direita e de esquerda. A questão é que o que ele não sabe é que na direita ainda tem umas vertentes. E aí existe o conservador puro sangue, que é o Bolsonaro, que até chamam de bolsonarista. Agora quem segue é ele. Por que ele é puro sangue? Ele é a favor da família. Ele é a favor da religião, liberdade de religião, liberdade de expressão. Ele é a favor da propriedade privada. Ele é a favor da nação. Ele é a favor da liberdade econômica, que dá direito às pessoas empreenderem acerca daquilo que ele tem como habilidade, ou seja, abrir uma pequena empresa. Ele é a favor de tudo aquilo que biblicamente está pautado como direito do cidadão. Então, eu sou bolsonarista. E aí, não gosto de Bolsonaro. Eu também não durmo com ele. Quem dorme com ele é a Michele. Eu encontrei com ele uma vez só. Apertei a mão dele uma vez só. Falei com ele uma vez só. Foi aqui no município do lado, Cabo Frio. Porém, de uma coisa eu tenho certeza. Com quase meio século de vida, tenho a convicção que de direita a quem eu posso realmente seguir, Bolsonaro. Não, mas ele tem muita coisa que o pessoal fala. Primeiro, nem eu nem você tá lá com ele todo dia. E a gente sabe que no meio de crocodilo, Davi nos ensinou como viver. Em 1 Reis capítulo 2, você que é crente, tem que entender o que Davi falou para Salomão. Salomão, eu estou indo embora, vou morrer. Guarda a palavra de Deus, ser homem, usa de beneficência com o filho de Barzilai. E quanto a Joabe era o capitão de Davi, mas era cobra. O que Davi fala para Salomão? Mata ele, não deixa ele morrer em paz não. Então, no meio da política, há momentos que você tem que chegar e lidar com aquela pessoa que você não quer. É o caso do Bolsonaro e tantos outros, Nicolas Ferreira e tantos outros homens aí que são homens sérios, mulheres também sérias, mas tem que lidar com Joabes. E você, crente, se informar. Se informe que aí fica mais fácil você compreender. E por que a igreja está perdendo? Porque a igreja não fala sobre essas questões. E aí você vê um montão. Eu estive conversando com um irmão meu que ele nem sabia qual era a função que um vereador fazia. Eu sou um dos dirigentes dos homens da igreja. E eu parei para conversar, o cara não sabia nem que os vereadores fazem. Qual é a função do prefeito, do vereador. Então esse é um desafio para a igreja. E muitas das pessoas falam, a questão não se mete com a política. É por isso que ela está do jeito que está, cheia de gente que não presta, porque quando você se omite, alguém vai tomar o seu lugar. A mesma coisa que lá atrás, na época de 60, a igreja falava que a televisão era coisa do diabo. Hoje você vai fazer um comercial na televisão, 20 segundinhos, 1 milhão. Por quê? Porque a igreja omitiu-se, o ímpio tomou posse. Aquilo que a igreja não toma propriedade, o diabo vai tomar. E ele vai utilizar para o seu belo prazer. E o crente, quando tentar chegar e tomar espaço, vai ser muito mais difícil. Graças a Deus que a política ainda dá tempo ainda de reverter o quadro que estamos, do caos, porque senão, difícil. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio. Querendo Deus. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue, inscreva no canal e vamos conosco. Até o próximo episódio aí dessa nossa série, Os Desafios Atuais para a Igreja.